Boa noite, boa sexta-feira a todos, 14 de novembro, sejam todos bem-vindos ao canal do Silvio Navarro e hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Leonardo Correia, ele que colabora com o Instituto Liberal, é da Associação Lexum, da Lexum, que faz aqueles artigos que eu e o Lucas comentamos aqui toda sexta-feira com vocês, aqueles artigos maravilhosos que a gente sempre elogia. Está aqui o dono do artigo, é o Dr. Leonardo Correia. Boa noite, doutor. Boa noite, Camila. Mas é muito exagero. Eu não sou tão bom assim, não. Eu só estou escrevendo coisas óbvias. É É que o muito. óbvio precisa ser dito. A situação que a gente está vivendo no país, ela é muito complicada e atualmente coisas elementares como o texto tem que ser aplicado, tem que ler o que está escrito na Constituição, não é o que está acontecendo no nosso país. Aí acaba que o óbvio tem que ser dito. Nelson Rodrigues dizia que só o profeta enxerga o óbvio e diz, eis o óbvio, né? A gente agora tem que fazer isso. Mas voltando ao tema da nossa conversa, que é o PL 04 de 2025, que eu chamo ele de monstrengo, né? O monstrengo, ele está lá no Congresso, está tendo muito debate sobre ele, debates não tão republicanos, não tão democráticos, melhor dizendo, porque a comissão que elaborou o código, elaborou o projeto de código, perdão, ela primeiro foi um grupo de juristas que escreveu como que eles acham que a sociedade deve viver. Daí, para mim, já tem um problema de legitimidade democrática, né? Nós, advogados, juízes, qualquer coisa dessa, todos nós do direito, não somos melhores do que absolutamente ninguém para decidir como que as pessoas têm que viver as suas respectivas vidas, né? E isso tem que ser decidido democraticamente. E se nós temos uma democracia republicana no país, os representantes eleitos deveriam ouvir os anseios da população e, com base nisso, decidirem o que seria melhor e aí sim chamar o jurista para redigir, para escrever o texto, para mostrar como é que essas regras vão ser colocadas em texto legal, né? Porque esse é o grande conhecimento do jurista. Mas aqui foi feito tudo ao contrário. O que se fez foi um grupo de juristas criar um projeto, né, com base no que eles acham que é o melhor para a existência e a vida dos cidadãos brasileiros, apresentaram isso, e agora está se começando a discutir, mas mesmo nesse início, se formos ver as reuniões que estão acontecendo no Senado, só falam majoritariamente as pessoas favoráveis ao projeto. Então, quem é contra não está tendo voz. Então, o processo é todo antidemocrático, no meu modo de ver. Eu acho até que, eu andei estudando, eu acho até que esse projeto como um todo, ele é inconstitucional, porque ele dá muito poder ao juiz, tem várias expressões abertas no código, né? O código anterior de 2002, que é o que está em vigor no Brasil, ele já veio recheado de conceitos abertos, né? Boa-fé e função social são dois conceitos abertos, né? O que é boa-fé? O que é função social? Boa-fé, a gente até tem alguns elementos de doutrina dos estudiosos que nos ajudam um pouquinho a guiar, mas no final das contas, hoje em dia, vem sendo usado pelo juiz como um coringa. Função social, pior ainda, é o coringa ao quadrado. Ninguém sabe o que significa a função social do contrato, não tem nenhum indivíduo que sabe. Todo mundo bate cabeça sobre esse tema, não há consenso absolutamente nenhum. E aí ele é mais do que o coringa, ele é o super trunfo. Né? Quando não tem nenhum argumento lá, joga o super trunfo na mesa que você vai destruir todos os demais. E esse código agora está vindo recheado desse tipo de estrutura. Né? Quando eu acredito que a função da lei é que seja inteligível para o cidadão, né, que a gente interprete ela a partir do sentido público que o cidadão comum, homem médio, consiga entender, e da forma como está sendo feita, não é isso que vai chegar. A gente vai ter problemas econômicos gravíssimos. Esse código amplia a incerteza jurídica do Brasil de forma inimaginável. Né? A gente pode ver que tem disposições falando em anular um contrato, que é uma coisa gravíssima, por violação de função social do contrato, por boa-fé e por confiança.
é tudo aberto, o juiz vai poder fazer o que quiser. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem a cultura anglo-saxã das decisões com racionalidade, em que o juiz tem que explicar os testes, as formas pelas quais ele vai pegar um dispositivo aberto e aplicar, para que daqui para frente os outros juízes que forem decidir sigam mais ou menos essa ideia. Então, virou um super trunfo utilizado como ariete argumentativo para o juiz chegar no resultado que ele preconcebeu na ideia, na cabeça dele. E veja, eu não falo mal dos juízes. Os juízes trabalham muito nesse país, tem muitos juízes bons, diversos. São vários juízes que tentam aplicar a lei, aplicar o texto legal, fazem um esforço monumental para ler uma infinidade de processos que chegam para eles, mas a gente não consegue medir isso só pelos juízes que querem aplicar a lei. A gente tem que pensar nos juízes que querem usar esses subterfúgios para chegar a objetivos muitas vezes pessoais. Eu não estou falando aqui em objetivos escusos. Eu estou falando no interesse do indivíduo de querer fazer o que ele acredita que é o bem para a sociedade, mas que, no fundo, ele vai gerando distorções profundas que afetam os incentivos econômicos, e afetando os incentivos econômicos não tem como fazer cálculo econômico, e a atividade econômica não funciona, né? E tudo o resto que deriva dela, né? Empregos, inovação, tecnologia. Esse código, então, para mim, é uma coisa inacreditável que a gente esteja discutindo isso em nosso país. E a premissa que os projetistas usaram, dizendo que esse código é o reflexo do entendimento majoritário na academia brasileira de que prevaleceu a ideia do direito civil constitucional, é profundamente falaciosa e equivocada. Essa tese do direito civil constitucional, que usa princípios abertos da Constituição para mudar o significado da interpretação dos textos claros da lei civil, ela cresceu no Rio de Janeiro, né, foi junto da ideia do neoconstitucionalismo, que também muda o significado das palavras da Constituição. E isso não é a grande hegemonia da academia e de todo o universo jurídico brasileiro. Não é, isso não foi assim. São focos que têm isso. Lamentavelmente, o nosso Supremo Tribunal Federal tem seguido essa linha de pensamento. E aí é que eu faço uma grande pergunta para terminar essa introdução inicial, que é a seguinte: nós queremos, na nossa lei civil, que regula a nossa vida, né, os nossos contratos de locação, de compra e venda, do dia a dia dos indivíduos, nós queremos, nessa lei, a incerteza que hoje nós estamos vendo na aplicação do STF da nossa Constituição. A gente quer isso? Eu penso que não. Perfeito, doutor. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor, mas antes eu quero compartilhar a tela de um artigo do senhor, que eu e o Lucas já comentamos aqui, que é um artigo sensacional, virou carrossel lá no Instagram do Instituto Liberal, que fala o velho hábito de decidir por nós, e o senhor fala justamente da alteração do Código Civil. E aí o senhor falou agora em violação da função social dentro de alguns contratos, né? O juiz pode porque viola a função social. Isso daí me dá uma ideia meio Boulos, tipo de desapropriação de propriedade privada. O que é função social? Porque a gente ouve muito esse termo em questão de casas, né? A pessoa tem muita casa, tem que tirar uma dela porque casa é para função social. O que seria violação de função social? Então, a gente tem a função social da propriedade na Constituição, né, dentro do próprio artigo 5º, onde estão os nossos direitos e garantias fundamentais. Mas eu acho que essa função social que estava escrita lá na Constituição em 1988 não significava tomar a terra de ninguém. Significava a gente produzir com a terra de modo a ter alimentação para todo mundo e tal. Então, assim, seria atender ao objetivo natural da terra. O que se faz com a terra, né? O que se consegue fazer e acaba, de alguma forma, revertendo positivamente para a sociedade. Eu entendo dessa forma e eu acho que não existe outra forma
com todo respeito aos demais, de entender isso, porque o caput, né, a parte de cima do artigo 5º, primeiro dispositivo, protege o direito de propriedade. Então, o direito de propriedade é um direito negativo, é uma proibição para o Estado. Se ele é uma proibição do Estado, eu não posso logo em seguida pegar a função social da propriedade para praticamente anular o direito de propriedade. A função social do contrato, eu confesso a você, até hoje eu não sei o que é. Quando ele entrou em vigor no Código Civil atual, eu já fiquei perplexo, já falei, o que é isso? O que a gente vai tirar disso? Obviamente, os juristas com uma tendência um pouco mais à esquerda ou socialista, o que a gente quiser dizer, começar a encaixar qualquer coisa dentro dessa expressão. Né? Função social virou tudo, virou praticamente que o contrato serve para atender às vontades e aos desejos individuais de pessoas que acreditam num mundo melhor, num mundo fantástico, ignorando a natureza humana, né? Como que os seres humanos se comportam. Eu não sei o que significa. A própria academia e os juízes não se entendem sobre o que significa isso. Eu acho a única saída para mim possível para a função social do contrato é circular riquezas. Né? O contrato serve para alocar riscos e circular riquezas. Não tem mais outra função que não seja essa. Então, e é um exercício da liberdade, né? Assinar contratos é liberdade contratual, é uma das coisas mais importantes para que você tenha uma sociedade livre, né? Você poder fazer os seus contratos e segui-los de acordo com o que foi pactuado entre as partes. Então, eu não sei como será interpretado, me preocupa bastante, e eu confesso que eu estou preocupado ao cubo com relação a isso. Né? Eu não sei aonde podemos chegar com esse tipo de dispositivo que é muito aberto para o juiz. Perfeito, doutor. Doutor, falando como uma pessoa ignorante do tema que sou, né? O pessoal está falando que esse novo Código Civil tem dedos, mãos, caneta e cérebro de Alexandre de Moraes junto com Rodrigo Pacheco. Isso é verdade? A primeira pergunta. A segunda é, o que tem a ver um juízo supremo com o Código Civil, que é responsabilidade do Congresso? Vão ao contrário. Eu acho que não tem nenhuma razão para nenhum juiz ficar dando pitaco no Código Civil. Como eu havia dito lá na introdução, para mim a decisão é democrática dos representantes eleitos. E o código que está em vigor, com suas virtudes e qualidades, eu acho que não precisa ser totalmente mexido como estão querendo. Né? Você pode até fazer um ajuste aqui, um ajuste ali. A própria lei da liberdade econômica foi importante, deu um ajuste de rumo ali em algumas coisas mais abertas que estavam no código e tal. Então, assim, eu não vejo por quê, mas eu não é uma questão do Alexandre de Moraes, não. O início desse código veio muito com o ministro Salomão e o senador Rodrigo Pacheco. Né? E juntaram um grupo de juristas que tem mais essa tendência a acreditar que os juízes devem ter mais autonomia na interpretação das questões. Foi por essa linha. Então, ao invés de você ter um agregado de pessoas que pensam diferente, quando foi projetado, o código contou com pessoas que pensam muito parecido. Foi isso que aconteceu. Mas eu não vejo isso. Assim, óbvio que tem uma certa... A mídia tem dito sobre alguma influência do Alexandre de Moraes no código, mas o que eu posso dizer do que eu vi nesse período todo que eu li é que o início do código e desse projeto que já foi apresentado não era exatamente do ministro Alexandre de Moraes, não. Era um projeto mais do senador Pacheco junto com o ministro Salomão do STJ. Eu vou contar rapidinho uma curiosidade sobre o ministro Salomão, para quem não sabe. Ele foi colocado no cargo através de uma cadeira criada pelo Lula. Não tinha cadeira para o Salomão. O Lula foi lá, criou e botou Salomão. Passam-se anos, em agosto de 2021,
Salomão dá uma determinação que é para catar os canais e as redes sociais minhas, da Bárbara, do Jornal da Cidade Online, aquela história da monetização. Veio desse ministro Salomão. É só isso que eu tenho, só para clarear a memória de vocês. O código também, doutor, segundo o Lucas Berlanza, ele fala de censura. Eu não vou mentir, eu não li esse projeto de lei. Eu estou vendo o pessoal nas redes debater sobre negócio de família, debater sobre censura, debater sobre a tal da violação aí, negócio de função social, que vai expropriar, que não vai expropriar, que vai expropriar aquilo. Por isso que eu trouxe o senhor aqui para tirar essas dúvidas, que a gente está ficando um pouquinho apavorado. Tem negócio de censura mesmo dentro desse novo Código Civil? Ela abrange a censura? Tem uma parte de direito digital no código que trata mais ou menos, muda um pouco o que tinha no Marco Civil da internet, que, aliás, o próprio STF mudou, né? Então, tem dispositivo que guarda uma certa tendência a censurar, né? Aliás, o André Marcília gosta de dizer que o brasileiro ele não gosta da liberdade de expressão, né? O brasileiro gosta de censurar os outros, ele não consegue conviver com o fato de pessoas falarem diferente. Aliás, dizer o brasileiro talvez seja uma generalização apressada, né? No fundo, tem uma parcela da população, talvez mais elitizada, que não quer de forma alguma que alguém fale A ou B dele, né? Apesar de viver muitas vezes vida pública. É um paradoxo. Eu acho que se as pessoas vivem publicamente, elas estão expostas, pode acontecer, e os abusos serão controlados, aliás, seriam controlados por mecanismos que tem, inclusive, no próprio Código, que seria a responsabilidade civil, né? Mas a gente tem uma parcela da população com essa tendência a censurar os demais. Excelente, doutor. Doutor, o que fica para a população nessa história do Código Civil? Porque até onde eu sei não vai ter plebiscito, até onde eu sei. Não vai ter a população ajudando a comentar sobre o Código Civil, o que é de fato necessidade da população e o que vem de desejos aí de cabeça de juristas. Como o senhor vê essa separação da população que vai ser obrigada a respeitar um código que não faz parte da sua ideologia ou das suas crenças? Acho que a população tem que participar agora, tem que mandar e-mail para os senadores, tem que reclamar, participar das redes sociais. Tem votação lá no GovBR, inclusive, se acha que deve ser aprovado, se não acha. Tem que engajar, né? Eu acho que a população tem que entender que esse código é perigosíssimo, né? Não é só a questão dos contratos. Por exemplo, quando a gente cai na responsabilidade civil, tem algumas coisas muito perigosas, como, por exemplo, a responsabilidade civil sem ato ilícito, né? Eu não violei lei nenhuma, mas eu causei um dano, eu vou ter que indenizar. Isso é muito ruim, isso é contrário a todos os princípios liberais que a gente deve restituir se nós tivermos culpa, né? Se a gente tiver alguma relação com aquele dano que aconteceu, tivermos agido com negligência, porque senão é impossível viver em sociedade. Como é que você vai dirigir um carro se qualquer coisa que acontecer, você vai ser obrigado a indenizar, independentemente de você ter seguido todas as normas, ter andado no limite de velocidade, ter tomado cuidado com a revisão do seu carro. Esse tipo de coisa gera uma incerteza profunda. Agora, além disso, tem também dano punitivo, né? Eu até ontem estava vendo um podcast super interessante com o professor Randy Barnett. Randy Barnett foi pupilo do Rothbard. Eu usei muito ele no livro que eu lancei recentemente. E o Randy Barnett estava falando que a punição não faz muito sentido, que faz muito mais sentido a restituição. E isso ele estava tratando da ideia do direito penal mesmo. Mas o que você está querendo fazer nesse Código Civil é trazer para a vida civil a pena. Ou seja, jogar pela janela o que o Constituinte expulsou pela porta, porque não tem pena civil no direito brasileiro. Mas eles estão querendo encaixar isso dentro do Código. Muito ruim, porque é uma ideia que vem lá dos Estados Unidos, que são chamados punitive damages, mas lá é criticado,
E lá acontece de uma forma diferente, porque não é o juiz que estipula quanto vai ser o punitive damage, seria um júri. Então, o júri vai ter que iria deliberar sobre isso e o juiz teria que orientar sobre as regras jurídicas. Ou seja, você tira poder, né? Você espalha poder entre o júri e o juiz. Aqui vai ficar tudo na mão dos juízes. E o juiz vai poder estipular danos punitivos, indenização, que eles chamam, indenização punitiva. Eu acho isso um nonsense. A gente está importando algo que nos Estados Unidos é pensado e repensado, eles não são unânimes em concordar com essa ideia, sem as estruturas republicanas dos Estados Unidos, que é essa questão, por exemplo, do júri, a questão de depois ter uma corte de apelação que vai, inclusive, avaliar se o júri se excedeu ou não, mas é diferente. Então, a gente está tentando trazer de fora coisa que não funciona. Eu acho curioso isso, acho que para a gente meio que finalizar, o que acontece? A gente faz cherry picking, né? A gente faz aquela escolha de cereja, né? Escolhe a dedo o que tem de pior no mundo, mistura tudo e bota no Brasil. Isso não vai dar certo, obviamente. Doutor, então esse novo Código Civil, ele restringe, diminui, ameaça as nossas liberdades individuais, é isso? Claro, ele ameaça as nossas liberdades individuais porque ele dá muito poder aos julgadores. E aí, voltando ao Randy Barnett também, ele tem um livro chamado The Structure of Liberty, e que ele fala que as sociedades enfrentam 3 problemas. O problema do conhecimento, que está espaço, nenhuma pessoa tem todo o conhecimento, cada um de nós conhece pedacinhos da verdade. O problema do interesse, né, os interesses pessoais dos indivíduos, e o problema do poder, né, o poder sendo exercido monopolisticamente pelo judiciário. E o que esse código faz ao invés de controlar esse poder, limitar esse poder, o que esse código faz é expandir esse poder. Quando você expande um poder, obviamente, isso reduz as liberdades dos indivíduos. Excelente, doutor. Inclusive, eu queria saber como que esse Código Civil piora a estabilidade jurídica no país, a nossa segurança jurídica, que já não tem mesmo, né? Porque parece que cada ministro tem uma constituição diferente. O que eu me lembre é que a Rosa Weber deu uma constituição para o Bolsonaro quando o Bolsonaro foi eleito. E aí eles ficaram completamente perdidos, porque não é possível. Como é que... Então, a gente já está meio perdido, assim, na situação. Esse código, ele piora essa segurança jurídica ou ele ajuda na segurança jurídica? Piora enormemente, porque ele é aberto. É como se você estivesse fazendo o seguinte: você não quer legislar, então você delega para o juiz para terminar de fazer o trabalho de legislação que você ficou com preguiça. Assim, tentando fazer uma explicação simples. Né? Isso não faz sentido, porque a função do legislador é legislar e a função do juiz é aplicar a lei. Quando você bota um código cheio de princípios abertos, como é que a gente vai decidir fazer as nossas escolhas na vida? Como é que eu vou assinar um contrato? Como é que eu vou dizer para o meu cliente que esse contrato vai ser respeitado se depois, em razão de coisas abstratas como quebra da confiança, função social do contrato e violação da boa-fé, esse contrato vai poder ser anulado? E isso gera uma incerteza profunda. Eu diria até que esse código ele é exatamente isso, é o código da incerteza, porque tem uma diferença entre imprevisão e incerteza, né? Isso no Instituto Liberal tem bastante gente falando. É um artigo antigo do Frank Knight, que foi professor da Universidade de Chicago, que ele fala que tem a imprevisão é a sua dificuldade de chegar a cenários possíveis diante de uma situação. Agora, a incerteza é a impossibilidade de sequer fazer cálculo de cenário. Então, se você não consegue fazer cálculo de cenário, você não faz o cálculo econômico, não consegue estipular preço e não consegue viver numa sociedade livre. É isso que vai acontecer em última análise. Excelente, doutor. Outra coisa nesse Código Civil, eu estou lendo aqui para não me perder, é que o projeto cria novas categorias jurídicas com base em termos amplos como
afetividade, solidariedade e dignidade relacional. Como o senhor vê os riscos dessas expressões servirem como justificativa para decisões judiciais subjetivas? Está tudo aberto. Tá tudo aberto. Essas expressões estão mais na parte de família, que eu acho que é uma questão que o povo tem que decidir. O povo tem que dizer o que o povo acha que deve ser. Inclusive, foi o que eu falei nesse texto que você colocou aqui. Né? O povo tem que decidir o que quer. E aí depois os juristas vão escrever o que o povo quer e essas serão as regras. Obviamente, se o povo quiser muito, né, povo eu estou dizendo, usando uma outra expressão, acho melhor falar em maioria. A maioria decidiu e a maioria quer limitar determinadas coisas dos indivíduos. Aí, se passar desse limite, obviamente, a gente teria que ter a República para proteger os direitos individuais das pessoas. Mas é tudo muito fluido, muito aberto. O juiz vai poder ir para qualquer lado possível com esses dispositivos. Tem muita coisa técnica, tem coisas do tipo critério razoável, interesse merecedor de tutela, coisas que eu não consigo entender, sinceramente. Eu sou advogado já há mais de 30 anos, eu não consigo entender. Eu leio essas expressões e não consigo saber o que quer dizer. Essa modernização das palavras, doutor, né, que coloca, deixa o jargão jurídico mais moderno, ele acaba criando algum problema, então o senhor está falando, não consigo entender o que é. Eles tentarem fazer um código civil pop, woke pop, vai acabar prejudicando? Claro que vai. Claro, porque tem conceitos jurídicos que já estão firmes há muitos séculos, na verdade, estão solidificados. Então você usa aquela expressão lá que significa a mesma coisa, todo mundo vai saber o que significa. Ok, o cidadão comum muitas vezes não vai saber, mas ele vai chegar, conversar com o advogado dele e vai entender exatamente o que aquilo quer dizer. Só que hoje, e nessa linha aí desse código cada vez mais aberto, o próprio advogado não vai saber como orientar o cliente. Como é que ele vai orientar o cliente dizendo assim, olha, aqui você tem mais de 50% de chance, se não tem como entender qual será a interpretação dessas palavras pelos juízes? Porque são expressões que não são usuais no direito. Modernizar, eu acho que é o seguinte, a gente pode usar expressões mais simples para a população entender. O código ficaria mais longo, mas é possível fazer isso. Agora, o que não é possível é usar palavrinhas mágicas que não significam coisa nenhuma ou que podem significar qualquer coisa. Né? Que quando acontece isso, o poder do juiz aumenta estupidamente, e mesmo que tenha os juízes que queiram fazer o bem, né, queiram seguir minimamente, eles mesmos não vão conseguir se orientar. O juiz que quer aplicar a lei, coitado, vai sofrer muito, porque como é que ele vai achar o significado dessas expressões abertas que o código colocou ali à disposição dele? Então, ele que quer aplicar a lei para o caso, vai ficar numa sinuca de bico. Então, vai ser ruim, inclusive, para o próprio juiz, que é cioso do seu dever de aplicar a lei. E como é que fica, doutor, então, julgamentos com uma interpretação subjetiva? Aí vai ficar toda hora recorrendo para o Supremo? Não sei como funciona direito, eu sei que começa na primeira instância e recorre para a segunda, e depois vai para o Supremo, uma estrutura assim. Se ficar tudo muito subjetivo, quem que vai, afinal, falar se a primeira instância está certa, se é a segunda, se é o Supremo? Como é que vai ficar isso? Vamos lá, na lei civil, é um juiz de primeiro grau, que analisa primeiramente o caso, depois o caso vai para o Tribunal do Estado, né? No caso aqui de São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, no Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Né? Depois você teria um recurso ao STJ, não ao STF, porque seria um recurso com base em violação de lei federal, e o Código Civil é lei federal. Então você poderia ter essa violação à lei lá no STJ. Não seria fácil ir para o STF, mas o problema é que vai ficar uma incerteza enorme. Cada juiz vai decidir de uma forma, ninguém sabe
o que fazer. Eu acho que para a população em geral será muito ruim. Esse código, doutor Leonardo, a gente pode dizer que ele é um paternalismo estatal? É mais uma intervenção estatal, papai Estado e aquela coisa toda? Eu acho que é mais grave do que isso. Eu acho que eu tive lá no Adalberto Piotto na segunda-feira falando sobre meu livro, né? E ele fez a pergunta: por que o direito chegou na situação que está com relação à Constituição? Porque os advogados ganham um poder enorme e os juízes também, né? Quando você não precisa mais seguir um texto fixo que é compreensível, você que vai criar a regra, né? Então, é um poder enorme para a classe inteira de indivíduos que simplesmente foram treinados para interpretar a lei, mas acham no direito de dizer como que o cidadão deve viver a vida dele. Então, o que eu vejo nesse tipo de movimento é um movimento para que os advogados, juristas, juízes, todos eles tenham mais poder. Só que essa busca pelo poder eu acho que está chegando no limite, porque o resultado final dessa busca pelo poder é a insegurança absoluta. E a insegurança absoluta impede a atividade econômica, impede que as pessoas vivam as suas vidas, busquem a felicidade, tenham segurança. Não vai ter absolutamente nada disso, né? Porque você vai viver não o rule of law, né? A regra da lei, mas o rule of man, porque serão os homens que decidirão as questões sem precisar estar restrito aos limites estreitos da lei. Excelente, doutor. O livro do senhor é A República e o Intérprete, né? Que propõe um novo marco teórico para o constitucionalismo republicano. O senhor Exatamente. pode falar um pouquinho sobre esse livro? Posso. A ideia é que a Constituição ela é a lei que governa aqueles que nos governam. Então, se aqueles que nos governam podem mudar o significado das palavras da Constituição, não há absolutamente nada governando eles. Uma das ideias fundamentais do livro começa por aí, né? Então, a gente precisa ter um limite. O limite que eu proponho é o limite do significado público que as palavras tinham quando a Constituição foi criada, em 1988. O que significava a imunidade parlamentar, por exemplo, do artigo 53, em 1988? Eu acho que qualquer cidadão daquela época vai dizer que aquilo é imunidade, ou seja, não tem como processar o deputado, independentemente do que ele fala. Ele vai ser julgado a posteriori pelos votos, né? O cidadão vai votar nele novamente ou não, diante do que ele falar publicamente no exercício do mandato. Mas o que vem acontecendo foi a mudança do significado dessas palavras. Então, eu defendo que a gente precisa voltar ao texto, usar o significado público das palavras. Nós temos que entender que existe uma presunção de liberdade, porque se estamos falando de uma democracia republicana, né, se cada um de nós, como indivíduo, é o povo, né, porque o artigo, o parágrafo único do artigo 1º da Constituição diz que todo poder emana do povo. Que povo é esse? Esse povo é cada um de nós individualmente. Então, se cada um de nós individualmente é um soberano, né, essas pessoas têm que ter liberdade, né? E elas só vão ter limitadas essas liberdades se o exercício da liberdade que esses indivíduos querem pode causar dano aos demais, né, que até é o princípio da não agressão que os libertários tanto falam, ou se a maioria democraticamente optou por um caminho específico para regular as atividades. Então, esse é basicamente o pressuposto que eu estou fazendo para a gente tentar resgatar o direito, que para mim foi absolutamente destruído, o direito constitucional, pelo neoconstitucionalismo, que usa princípios abertos para mudar o significado de direitos fundamentais, como os direitos do artigo 5º. Senão, como é que a gente pode fazer como se deu no Marco Civil, em que o direito da liberdade de expressão e a vedação da censura vão passar a ser regidos por um princípio aberto chamado dignidade da pessoa humana? Isso não tem lógica. A gente precisa começar pelo que está lá no artigo 5º, que tem lá vida, liberdade, propriedade, segurança, está tudo lá no artigo 5º, com os incisos todos, inclusive com a liberdade de expressão.
Esse artigo, inclusive, é protegido pela Constituição. Quando a gente vai depois para o artigo 60 da nossa Constituição, ela protege algumas coisas. 1, a separação de poderes. 2, o voto. 3, a forma federativa e os nossos direitos fundamentais. Então, como é que eu posso pegar um dispositivo de dignidade da pessoa humana que não está entre esses protegidos pelo artigo 60 e mudar o sentido do que o nosso artigo 5º lá, que fala da liberdade de expressão, menciona? Isso, para mim, é a negação do direito pelo próprio direito. Eu também navego pelos cânones de interpretação para ajudar até o estudante de direito, porque eu senti falta disso quando eu estava estudando, como interpretar o texto, como seguir as regras, qual é a lógica, o que está por trás disso. Então, tem uns cânones, são regras, princípios de interpretação. Eu trabalhei também com o Schopenhauer, a arte da controvérsia, onde ele enumera heurísticas para a gente chegar à conclusão que essas heurísticas não podem ser usadas como argumentos jurídicos. Depois eu pego o Kahneman, o Daniel Kahneman, para dizer que o juiz tem que se livrar dos seus próprios vieses para não ser tendencioso com as partes. E eu defendo também uma ideia que também é do Randy Barnett, que é a do judicial engagement, que é baseada na seguinte ideia: a democracia é um sistema que permite que a maioria governe. Esse é o resultado final. A democracia pressupõe o diálogo, o debate, claro que pressupõe o diálogo, mas esse diálogo e esse debate é para chegar no final ter uma votação ou coisa do gênero, que é a única forma que a gente conseguiu encontrar como seres humanos até o momento, e aí eleger um grupo que vai governar e vai defender os direitos da maioria. Agora, e se essa maioria resolver violar os direitos individuais dos indivíduos, dos soberanos, de cada um de nós? Como é que faz? Aí você precisa da República. E a República, aí sim, seria o grande dever do judiciário, conter os abusos dessa maioria. Essa ideia toda não é nova. Tudo disso veio de James Madison no Federalista 10. Antes de ir para a Constituinte americana, James Madison escreveu umas notas sobre que chamavam-se os vícios do nosso sistema jurídico, algo do gênero, não me lembro do título, mas dentre esses pontos ele começou a desenvolver a ideia de que na democracia, aceitando a democracia por si só, sem nenhum freio, sem absolutamente nada, o resultado final seria que uma facção, um grupo, tomaria o poder e poderia abusar dos direitos individuais dos indivíduos. Então, a ideia é essa. Então, o judiciário ele poderia, ou melhor, deveria agir republicanamente para evitar o abuso de uma maioria contra o indivíduo. Mas ele só pode fazer isso em casos em que não há violação, não há agressão, não há gasto de dinheiro, não há nada. Eu peguei o exemplo que os conservadores não gostam muito desse ponto, mas eu peguei o exemplo da união homoafetiva. O Supremo Tribunal Federal decidiu a favor da união homoafetiva, mas usou como argumentação essa ideia super trunfo, mágica e aberta da dignidade da pessoa humana. Eu defendi que o julgamento estava correto, mas errado, porque teria um outro argumento muito melhor, no meu modo de ver, que é o seguinte: a maioria não pode simplesmente impedir os indivíduos de buscarem a felicidade como eles bem querem, se eles não estão causando dano a absolutamente ninguém. Esse é um problema deles, eles vivem como eles quiserem, não estão causando dano, não estão aumentando custo para ninguém. Então, não há porquê uma maioria, simplesmente por não gostar, impedir que um indivíduo busque a felicidade. Então, essa é a ideia por trás do que o Randy Barnett chama de judicial engagement, e eu usei o mesmo termo no meu livro. Excelente, doutor. Nesse ponto a gente pensa igual. Se o cara é maior de 18 anos, tem como consentir, pode estar com as suas faculdades mentais em dia, ele faz o que ele quer com o corpo dele, caramba. Não desde que não cause dano. Desde que não cause dano, né? Desde que não mexa com criança, com bicho, e se envolva com pessoas que podem decidir por si, que estejam com as suas faculdades mentais em dia, seja maior de idade, esse dano que ele faz com o corpo dele, mas não é meu. Mas é que o povo tem que se meter no buraco dos outros. Não, faz o que quer. Pelo amor de Deus.
Doutor, eu sei que a área de família não é a tua pegada, minha pergunta não é nem efetivamente sobre a família, mas e sim sobre as crianças. A gente vê cada vez mais leis voltadas para as mulheres adultas. E eu trabalho em defesa das crianças, né? Tanto que eu produzo muito conteúdo falando de tráfico humano, das crianças do Marajó, é, enfim, todas as barbaridades que estão acontecendo com as nossas crianças aqui, abuso sexual infantil aumentou 30%. A gente não vê leis pró-criança, a gente vê lei, se fizer fio-fio, o senhor pode ser preso. Se falar para uma mulher, tu é idiota, ou seja, constatar uma realidade, pode ser preso também por discurso misógino. Como é que fica a questão da criança nessa situação toda que muito pouco se fala? Eu sinceramente, eu não sei, eu não tenho acompanhado essa parte específica. É tanta coisa para a gente estudar que se a gente for tentar abraçar tudo é impossível. O que eu acho é que a gente tem lei demais. O Justice Neil Gorsuch, da Suprema Corte Americana, escreveu um livro recente chamado Overruled. Tem lei demais. Como é que a gente pode exigir que o cidadão saiba o que ele pode ou não fazer com tanta lei assim, tanta regulação, tanta coisa? Muitas vezes eu acho que a gente já tem lei para proteger. O que precisa é de vontade política para fazer as leis serem cumpridas. Né? Eu não tenho como falar especificamente sobre criança, porque eu não tenho o conhecimento do que se tem de lei, mas não sou um estudioso do tema, mas eu acho que muitas vezes a gente está querendo arrumar lei, apesar de já ter lei que podia ser usada, o que a gente tem que cobrar é que as autoridades ajam de forma a respeitar a Constituição e a República, de modo a garantir que nós tenhamos vida, liberdade, propriedade e segurança. E possamos buscar a nossa felicidade. Eu acho que isso é a função que o Estado deveria exercer, né? Não ficar tentando regular tudo no detalhe do detalhe, porque esses detalhes estão cada vez mais sendo regulados e cada vez mais sendo praticados pelo Estado. Excelente, doutor. A gente pensa igual. Olha só, a gente já tinha a lei do homicídio passional. Quando o cara mata a mulher porque quer estar com ela, não quer que ela vá com outra, enfim. Transformaram isso em feminicídio. Aí depois agora tem a lei da tortura psicológica. Claro que tem pessoas, sejam homens, sejam mulheres, que torturam outros psicologicamente, isso é extremamente sério. Mas chamar alguém de idiota na internet, sendo ela mulher, não é um crime de misoginia. Às vezes é de fato uma constatação. Às vezes a pessoa realmente é uma idiota. Não tem lei demais nessa área de proteção à mulher, inclusive trazendo uma infantilização e uma sensação de impunidade, que por eu ser mulher eu posso fazer tudo e o outro não pode me criticar? Esse é um ótimo tema que você está trazendo. Tem uma decisão recente da Suprema Corte Americana, eu não vou lembrar exatamente do caso, mas era sobre a questão o tal do racismo reverso. Né? Se você, era um caso, acho que, salvo engano, um indivíduo hétero que teria sido vítima de um preconceito de quem era gay, alguma coisa do gênero, ou vice-versa, algo assim. E o que a corte falou é o seguinte: olha, ou vale para todo mundo, ou não vale para ninguém. Ou todo mundo, ou você pode ser preconceituoso contra o branco e contra o negro, contra a mulher, contra o homem, contra o hétero, contra o gay, ou não vale para ninguém. Porque você tem que ter isonomia, ou todo mundo está sujeito à mesma regra, e aí com isso tem que manter a civilidade entre todos, né, independentemente, porque o ponto que você está trazendo é esse, é que reverte a balança da civilidade. Um lado tem que agir de forma super civil, né, respeitosa e tal, e o outro lado pode simplesmente abusar porque ele tem uma proteção mágica que impede de ser criticado, e qualquer crítica com relação a ele vai cair em alguma situação
de crime, de ilícito e tal. Então, eu acho que a gente precisa retomar a ideia de que todos nós somos iguais e que a gente tem que tratar todo mundo como a gente gosta de ser tratado, né? E a gente tem que evitar causar dano aos outros. No final das contas, o tal do nosso PNA, né, o princípio da não agressão, deveria ser a lógica fundamental. Não poderia ser o princípio da não agressão só para mulheres, só para homens, só para gays, só para brancos, só para negros. Não, vale para todo mundo. Somos todos indivíduos. Excelente, doutor. A gente também tem que colocar nessa categoria os trans. Aí é só um comentário. Eu fiz um vídeo reclamando da frase pessoa que gesta, falado pela Erika Hilton. Gente, enfim, Erika Hilton, né? A gente sabe se é homem, se é mulher, como se refere. Se não se refere, esse negócio é completamente confuso. Aí me acusaram do quê? De transfobia. Em momento nenhum eu citei o trans. Eu falei, eu não sou uma pessoa que gesta, eu sou uma mulher. Eu quero ser tratada como mulher, não como uma pessoa que gesta, diminuindo a minha feminilidade quanto a isso. Os trans vieram para cima de mim, óbvio. Aí falaram, a gente vai te processar por transfobia. Aí eu inverti o jogo e eu processo vocês por misoginia. Vocês estão fazendo violência política contra uma mulher, mãe. Eu estou em todos os lugares, mãe atípica, mãe solteira, mulher, enfim. E aí acabou-se a discussão até agora, o gabinete dela não me processou. Até o momento, claro, isso tem mais ou menos uns 10 dias, não sei quanto tempo leva para chegar um processo até mim. Mas até o momento não processou. Doutor, esse novo Código Civil ou a Constituição, ela está com uma pegada mais sociológica, digamos assim, uma coisa mais voltada muito mais para o social de uma minoria do que pelo bem da sociedade em si? Não, tá na mão da nossa elite intelectual que acha que sabe mais e melhor como é que os demais devem viver. Infelizmente é isso. É patrimonialismo, é os donos do poder do Raimundo Faoro. A gente continua achando que porque temos um diploma, podemos dizer como os demais indivíduos da sociedade vão viver e que eles, por não terem diplomas como nós, não são capazes de tomar suas próprias decisões. Infelizmente, eu acho que não é uma questão sociológica, eu acho que o problema é um problema de... talvez a melhor palavra seja um pouco de petulância, né, para não dizer arrogância, da nossa elite intelectual, que acha que sabe como é que o indivíduo deve viver a vida e não quer perder o tempo dela no exercício de persuadir essas pessoas, porque a persuasão é legítima. Eu tentar persuadir o meu concidadão de que eu estou certo e que o caminho que eu estou propondo faz sentido e é racionalmente positivo para todos nós, é legítimo, né? Qualquer pessoa pode persuadir. Agora, o que eu não posso é obrigar o indivíduo, né? Acabar com o consentimento, que você mencionou, aliás, durante a nossa conversa tão bem, acabar com a ideia do consentimento é achar que eu tenho o direito de impor a alguém como é que essa pessoa deve viver a sua vida porque eu tenho um curso superior, né? Isso, para mim, é o grande problema que a gente tem vivido no Brasil. E esse é um problema que a gente vê pelas redes sociais, né? O incômodo das autoridades brasileiras com a liberdade de expressão nas redes sociais é porque o indivíduo passou a ter o direito de opinar e de reclamar. Eu comentei com alguém outro dia que teve uma pessoa que mandou um e-mail muito grosseiro para o ministro Flávio Dino no STF. O ministro ficou muito incomodado com esse e-mail. Ele até leu, acho que alguma parte. De fato, foi muito grosseiro o e-mail, foi inapropriado, não deveria ter sido dessa forma. Mas o que eu acho curioso é um país que não é capaz de educar a sua população, exigir que essa população haja de forma educada na hora de criticar as autoridades do país. É um contrassenso, porque a gente primeiro deveria educar o cidadão para depois exigir dele o comportamento educado. Agora, quando a gente não educa, o que sobra para ele quando ele se sente incomodado e ele entende que aquilo está fazendo mal à realidade dele? Gritar, xingar, agredir, porque ele não tem a capacidade de apresentar os argumentos racionais de modo a defender o que ele acredita. Excelente, o doutor falou de internet.
Existem muitas startups, negócios digitais, contratos modernos. Os meus contratos de trabalho, nenhum passa pela CLT. Deus me livre de CLT. Inclusive, até postei uma vez nos meus stories, meus filhos se ofendem assim, ó, tu vai ser CLT. Eu vou te jogar uma CLT para tu calar a boca. Meus filhos discutem assim, eles se ofendem falando que um ou outro serão CLT. Eu quero distância de CLT. Como é que vai ficar essa questão, doutor, das startups, dos negócios digitais, dos contratos individuais, chamados de contratos modernos? Não sei. Sinceramente, não tenho resposta para você. Do jeito que está, com toda a incerteza jurídica do Brasil, eu não tenho a menor ideia para que caminho que vai seguir. Eu posso te dizer qual é o caminho que eu gostaria que fosse, que não necessariamente é o correto. Mas eu acho que com mais liberdade para o indivíduo é muito melhor para a sociedade como um todo, né? E, de modo geral, é isso que está acontecendo. As pessoas estão criando mais liberdade, né? O Estado, do outro lado, vem dizer, mas você não vai ter os direitos, você não vai ter aposentadoria. Aliás, será que vai ter aposentadoria? Porque a gente acabou de fazer a reforma da Previdência e não deu para tapar o buraco e o rombo só vai aumentando cada vez mais. Então, será que vai ter aposentadoria? Por exemplo, para mim, quando eu for me aposentar, talvez não. Então, esses argumentos do governo hoje são até pela própria população, vistos com ceticismo, né? Tem bastante ceticismo do próprio povo, né? Os indivíduos estão se educando na medida do possível a partir da internet, não só das redes sociais, mas a gente tem YouTube, tem palestras, as pessoas estão assistindo, debates, lives, podcasts. Então, o conhecimento está se espalhando um pouco mais, as pessoas estão começando a criticar, né? Eu não sei qual vai ser o caminho, mas o caminho que eu gostaria, que eu acho que seria o melhor, seria um caminho de mais liberdade para o indivíduo e menos protecionismo estatal, porque, no final de contas, o protecionismo estatal acaba sendo ruim para o próprio indivíduo. Eu concordo plenamente com o senhor. Moraes, eu não estou defendendo o fim do Estado, não mande a PF de novo na minha casa, pelo amor de Deus. Vou falar a mesma frase que me colocou no inquérito. Por mim, só existiria o Ministério da Justiça. Tudo seria descentralizado, a sociedade local resolveria os seus problemas e não ficaria uma coisa concentrada em Brasília. Para mim também, cidade de São Paulo, a gente produz imposto dentro de São Paulo. O imposto tem que ficar dentro de São Paulo e retornar para São Paulo. Não ficar indo para outros locais, doutora. E aí foi debatendo isso que eu sofri uma busca e apreensão, falando que eu queria o fim do Congresso. Eu queria congressos locais, como nos Estados Unidos. O que você estava querendo é o federalismo no modelo americano. O federalismo no modelo americano, cada estado produz as suas leis e o que sobra para a União legislar é muito pouco, né? Então, por exemplo, a gente não estaria discutindo aqui um Código Civil nacional se a gente tivesse federalismo. Cada estado faria o seu código e ia aplicar para cada estado, né? Então, eu acho que o sistema americano é muito mais eficiente porque ele gera competição legislativa. Tem muita gente que fala que as empresas são abertas em Delaware porque Delaware é paraíso fiscal. Não, as empresas são abertas em Delaware porque Delaware criou uma lei societária muito boa que gerou prosperidade e montou uma corte para julgar os casos societários que foi altamente especializada. Mas, como todo empreendimento humano, ela está hoje passando por críticas. E o que aconteceu? O Texas criou a sua lei societária e as suas cortes societárias para competir com o Delaware. Então você gera uma competição legislativa. Eu acho isso extremamente positivo para a liberdade, inclusive, dos indivíduos, né? Você não gosta das leis do Minas Gerais, do Rio de Janeiro, você prefere as leis de São Paulo, você muda para São Paulo. Aí o legislador de lá vai ter que dar um jeito para evitar o êxodo das pessoas e fazer leis que tragam indivíduos para residir no seu estado. Então, isso gera a competição legislativa. Eu acho extremamente positivo e mantém também o dinheiro dentro de cada estado toma a sua decisão. Esse ponto que você tratou, eu até escrevi um artigo para a Gazeta criticando, saiu na coluna da Lexon na Gazeta, criticando a história da PEC, da segurança, que centraliza novamente
E a minha proposta, eu falei, não, isso daí não deveria ser o caminho é outro, o caminho é descentralizar, o caminho é você dar mais poder para o Estado, estados, digo, estados, comunidades federativas, cada uma delas fazer a sua luta contra o crime, porque o Estado, a unidade federativa é que está lá, está presente, sabe o que está acontecendo. Não é Brasília que sabe o que está acontecendo em cada unidade federativa. Doutor, saindo minimamente do novo Código Civil que o senhor falou do INSS, o governo já falou que talvez não tenha dinheiro para pagar os aposentados em 2026. Agora, no que vem, falta 1 mês e meio para acabar o ano. Como é que ficaria a situação das pessoas que já recebem, das pessoas que pagam INSS e não vão receber? Pois é. Eu não sei o que vai ser feito, como que vai solucionar o problema, mas é uma realidade que a gente tem que conviver, né? Eu acho que acreditar que o Estado vai ter recursos infinitamente, eternamente, para custear isso é uma ilusão. E, no final das contas, a solução mágica, muitas vezes, é ligar a impressora de dinheiro, que vai acabar gerando inflação, que todos nós sabemos, mas é a única forma do Estado cumprir as obrigações que ele tem. Então, eu acho que, infelizmente, é um caminho sem fim, sem possibilidades de uma visão melhor. Então, é por causa disso também que eu acho que o indivíduo está cada vez mais achando, não, essa história de que eu vou ser CLT e vou ter essas proteções todas, não necessariamente. Eu estou em dúvida, não tenho certeza. Então, o próprio Estado está se enrolando. Perfeito. Doutor, existe algum meio artigo, meia frase, não sei, um caput, um parágrafo, nem sei como fala, desse Código Civil que seja bom para a sociedade, que o senhor fale, caramba, acertaram em cima, isso aqui sim? Olha, eu vou te ser sincero, eu não vi nada de bom, eu só vi coisa ruim ali. Alguém comentou alguma coisa de direito internacional que seria positiva, mas eu não me lembro exatamente o que. Só que o fato é que é tanta coisa ruim, que é melhor abandonar isso, engavetar esse negócio, e se tem alguma coisa boa para ser modificada, apresenta-se com uma reforma específica de um dispositivo ou dois, né, sem querer mudar um código inteiro. Eles estão mudando mais de 1.000 artigos. O código tem 2.000 e poucos artigos. É metade, mais da metade do código sendo alterado. Isso não faz sentido. Esse código tem 20 anos. Códigos civis são legislações que duram décadas e mais décadas. O nosso último, de 16, durou um tempo enorme. Código francês durou um tempo enorme. Alemão. Você não fica mudando o Código Civil toda hora, né? Porque o Código Civil é importante para ter uma base para as pessoas saberem como que elas devem ou não se comportar. Se você fica mudando toda hora, ninguém sabe, vai na incerteza. Então, não tinha necessidade. Se quiser fazer uma mudança ou outra pontual, ela pode ser feita, mas não precisa ser uma reforma desse tamanho. Que eu até fiz um artigo que eu chamei isso não de reforma, mas de uma revolução. Eles resolveram fazer uma revolução meio estilo Revolução Francesa, jacobina, para cortem suas cabeças aí, muda tudo, rabisca do jeito que quer, e a sociedade que conviva com essa mágica do pensamento dos grandes iluminados juristas brasileiros. Nossa, o Código Civil é novinho. Eu tinha 20 anos, então, quando nasceu o último Código Civil. Exatamente. Ele é novinho. Não era para ser mudado. Pode fazer uma reforminha ou outra, de alguma coisinha. A gente quer mudar isso aqui que vai ser melhor. Ok, muda esses pedacinhos, mas não é para reformar tudo. Faz 2 anos que ele alcançou a maioridade, gente. Não tem nem 21 anos. Né? Exatamente. O bichinho é novo, tadinho. Doutor, alguma coisa que o senhor gostaria de falar que eu não perguntei, que a gente acabou não abordando? Eu acho que não, acho que a gente abordou até pontos mais, né? Eu acho que no final a gente tem que pensar muitas vezes na nossa liberdade, ao invés no que o Estado pode nos dar, né? Essa fantasia de algo que o Estado pode nos dar, que, como o Roberto Campos dizia, o Estado não dá nada que não tomou de você antes, né? Leva a
ideias mágicas de achar que é possível mudar a natureza humana, refazer tudo. Eu acho que a gente precisa de regras simples que permitam que os indivíduos vivam as suas vidas com segurança, buscando a felicidade e em paz. É só isso que é necessário. Não é preciso fazer tanta cambalhota retórica e buscar tanta fantasia. O keep it simple, manter simples, seria o ideal. Perfeito. Doutor, como é que o pessoal faz para ler seus artigos, para te seguir? Ah, não sei se o senhor é low profile, se não é, rede social, alguma coisa assim. Não, a gente publica os artigos da Lexon no Substack da Lexon. A Lexon tem redes sociais, Lexon_official, né, em inglês, tanto no Instagram quanto Facebook, X, está em todos os lugares. E por ali é fácil me achar. O meu eu não me lembro exatamente, mas, salvo engano, é Léo Correia 1974. Eu acho que é isso. Não tenho certeza. Mas olhando os da Lexon, vai ter marcação minha e é fácil me seguir. Excelente, doutor. Eu amo ler vocês pelo Instituto Liberal. Leio tudo, porque eu sou a maior fã do Lexon. Eu sempre falo pro Lucas aqui no programa que tinha que colocar a Lexon numa exposição, assim, ó, fazer um book da Lexon, porque é muito bons artigos, Mas nada aconteceria sem o Instituto Liberal. O Instituto Liberal é que começou tudo lá em 1980, no Rio de Janeiro. Se não tivesse ali o Instituto começando, fazendo o trabalho, eu mesmo não existiria, porque eu comecei a ler o material do Instituto Liberal lá por década de 80, 90, porque o meu pai tinha os livros do Instituto Liberal quando o Instituto Liberal foi criado no Rio de Janeiro. Então eu tinha os livros à minha disposição, fiquei curioso e fui ler. O Instituto Liberal é muito importante, assim como o Mises, os demais todos, são muito importantes, e o trabalho que eles fizeram nos últimos 20, 30 anos foi crucial para mudar a mentalidade do brasileiro. Sem eles não ia ter nada. Muita gente fica me pedindo coisas para a Alex. A Alex poderia ajudar nisso, poderia ajudar naquilo. Eu falei, não. A Alex só faz uma coisa. Ela cuida de 3 princípios. O Estado existe para preservar a liberdade. A separação de poderes é essencial para a nossa Constituição. E a atribuição e dever do judiciário é dizer o que a lei é, não o que ela deveria ser. Então a ideia, basicamente, é cuidar do direito, que foi um pouco, eu diria, menosprezado em toda a evolução do pensamento liberal no Brasil, que foi muito bem feito por todos os institutos, na parte de economia, de administração, engenheiro, toda essa turma entrou e conseguiu crescer muito bem com os institutos. Mas o direito, eu acho que ficou meio esquecido, e a gente está tentando resgatar esse tempo perdido. Excelente, doutor. E parabéns pelos seus artigos, são fluidos, fáceis de ler, fácil de compreender, fala a linguagem do povo e o principal, fala o que o povo quer falar. Então, fica meus parabéns, o meu reconhecimento e agradecer a audiência que ficou conosco até aqui. E naquele esquema, pessoal, pode baixar, pode repostar, pode cortar, pode marcar nas redes sociais, só não pode tirar do contexto, porque a gente resolve de uma outra forma, tá bom? Então, a gente se vê amanhã no Fato Sem Narrativa, às 11 horas da manhã, com Silvio Navarro. Fiquem todos com Deus. Obrigado, Camila. Boa noite. Boa noite, doutor.